Aqui com o Paulo Sampaio, presidente da área desportiva da Associação Colombófila do Distrito do Porto, e o motivo da nossa conversa de hoje prende-se com o facto das 3 reuniões que a Associação Colombófila do Distrito do Porto manteve com as suas coletividades filiadas há 2 semanas atrás. Paulo, o que é que motivou a Associação a convocar estas reuniões? Antes de para mais, discutir o calendário desportivo de 2017. queria mais uma vez agradecer ao mundo colombófilo a oportunidade que me dá de vir aqui expor essas, precisamente, mais ou menos a conclusão que chegámos dessas reuniões. E o motivo foi realmente sentirmos que há algum descontentamento da parte de algumas coletividades, nomeadamente dos colombófilos que as compõem, e querermos tentar ir ao encontro daquilo que os colombófilos pretendem, e nesse sentido é que fizemos essas reuniões descentralizadas sob o ponto de vista dos blocos. Tentámos agrupar os blocos em função daquilo que temos este ano, que é a zona mais ao mar, mais litoral, com o bloco 1 e 3, uma zona mais central, com o bloco 2 e 4, e uma zona mais ao interior, com os blocos 5 e 6. E foi, portanto, nesse sentido que nós promovemos estas reuniões. Claro. Antes de passarmos ao resultado, às ideias que foram discutidas nessas mesmas reuniões, não consideras que ainda é um bocadinho prematuro nesta fase do ano estar a discutir o campeonato para 2017? Ao fim e ao cabo ainda temos as reuniões aconteceram, estavam voados 2 concursos, ainda não sabia o resultado da campanha. O que é que pensas sobre isso? Penso realmente que acho que é muito prematuro, nesta altura do ano, em março, estar a ter que elaborar um calendário desportivo para o ano seguinte, quando ainda temos muito pouca base de conhecimento da campanha desportiva que está a decorrer neste momento. Porque algumas das situações que nós fizemos agora para 2016 são novas, estão em fase de estudo também, porque nós estamos sempre a tentar evoluir e a tentar ir ao encontro de melhorar a colombofilia distrital, e penso que nesta altura, como o Luís disse e bem, com 2 concursos, poucas ou nenhumas conclusões a gente pode tirar relativamente à forma de calendário que optamos para este ano. Mas são imposições federativas, são questões que nós não podemos de maneira nenhuma fugir. Temos que aprovar o calendário em Assembleia Geral, que eu acho muito bem. Durante o mês de março. Durante o mês de março. No teu ponto de vista, qual seria a altura ideal para levar à Assembleia o calendário? Eu penso que a altura ideal era fora da época desportiva. Porquê? Porque temos mais tempo, temos se calhar outra forma de ver as coisas com um horizonte muito mais abrangente. Nesta altura, mesmo os delegados que participaram nas reuniões estão em cima da campanha desportiva, há resultados, há uns que têm melhores resultados, outros têm pior, e às vezes reflete-se um bocado naquilo que eles nos trazem às reuniões, porque infelizmente estas reuniões deveriam ser para os delegados das coletividades nos transmitirem a opinião dos sócios, mas nós sabemos que muitas das vezes é mais até uma opinião pessoal do diretor que vem representar a coletividade do que propriamente a unanimidade dos sócios, porque muitas das vezes eles nem são ouvidos, e nós lamentamos. E se calhar poderíamos, numa outra fase, numa outra altura, promover este tipo de reuniões e este tipo de diálogo com as coletividades, e se calhar até com outra dinâmica, com mais participantes, mesmo com colombófilos que estivessem interessados em trazer ao debate as suas opiniões pessoais, porque só nessa recolha da opinião generalizada dos colombófilos é que eu acho que daí pode sair alguma coisa de útil e positivo para o desenvolvimento da colombofilia. Claro. Passando às ideias, um resumo das ideias que foram debatidas
nessas reuniões, na primeira em que estiveram presentes as coletividades da zona do Bloco 1 e 3, o delegado da Sociedade Colomófila Macieira solicitou que as soldas não fossem efetuadas a oeste de Mora. Isto pelo motivo que, se forem para o oeste de Mora, a parte final do percurso da linha de voo, em linha reta, como é óbvio, é sobre o mar, digamos, do Alvar até à zona de Póvoa, de Cunha, de Aguçadora, por aí. Por outro lado, o delegado da União Colomófila Ariosa Maia trouxe à reunião uma mudança de bloco, porque diz que a coletividade dele está deslocada no bloco em que se encontra nesta campanha. É óbvio que aqui não se estava, nestas reuniões não eram para discutir blocos, mas sim os calendários. Mas poderias também comentar isso. Na reunião do bloco 2 e 4, essencialmente defenderam uma linha de voo mais ao centro, e os 5 e 6 defendem soltas separadas. O delegado do mar defende a ideia de uma linha de voo totalmente a leste. Digamos, estas solicitações serão tidas em conta na elaboração do calendário para 2017? Já tivemos realmente algumas das situações, não na totalidade, mas a situação posta pelo delegado da coletividade de Macieira é pertinente e é real. Se nós traçarmos uma linha reta dos concursos que temos feito alguns concursos que temos feito ao longo deste ano, principalmente os concursos mais ao litoral, se traçarmos uma linha reta, evidentemente que ele tem toda a razão, e há uma parte do percurso em que se os pombos viessem totalmente em linha reta, teriam que fazer ali alguns quilómetros, uns bons quilómetros, por cima do mar, e o que realmente eu acho que os pombos não vão nessas condições, e é pertinente essa chamada de atenção, e nós aí tentamos dentro do possível deslocar os concursos dos blocos das zonas 1 e 3 mais ao interior um pouco, embora não o conseguíssemos na totalidade, porque se traçarmos uma linha reta, por exemplo, do concurso distrital de Algoz até à Póvoa de Varzim, vai acontecer mais ou menos, não será tão evidente, mas vai acontecer mais ou menos essa situação, mas aí também não há muito que a gente possa alterar, porque o local, para se fazer um concurso distrital, tem que ter as condições mínimas, e não é fácil arranjar locais para soltar 6 caminhões em simultâneo, e nesta altura algumas zonas proibidas, não é? Essencialmente a zona mais ao interior, mais do lado de Espanha, exatamente, uma grande parte. Relativamente à situação posta pelo delegado da Sociedade Colomófila da Ariosa, pronto, embora a reunião não fosse propriamente para a discussão dos blocos, a composição dos blocos, mas isso foi uma situação que teve que se verificar, e veio a verificar, derivado à questão regulamentar que a Federação nos impôs, de passarmos de 30 para 25 pombos por colombófilo nos campeonatos ao colombófilo, não é? Nos campeonatos gerais e nos campeonatos das coletividades, e só essa situação, só essa redução de 30 para 25, viemos a verificar uma redução de cerca de 5.000 e muitos pombos, o que nos obrigou a parar um caminhão, e com essa situação tivemos que reformular os blocos. Evidentemente que as coletividades que estavam mais encostadas ao bloco número 3, no caso concreto da Sociedade Colomófila do Norte de Portugal, a Invicta e a Ariosa, tiveram que fazer parte do bloco número 3, e eles podem realmente não estar muito satisfeitos, nós também não estávamos, preferíamos manter os 7 caminhões e tentar manter as coisas conforme estavam, mas a resolução deste tipo de problemas só será possível
só será analisado mediante as inscrições para 2017. Exatamente, isso poderá ser uma situação a ser alterada, se a colombofilia e se a Federação entender passar novamente, que é uma das coisas que a Associação está sempre permanentemente a tentar passar, e não é só a Associação de Porto, são as associações na generalidade, ou a maioria, porque as coletividades e as associações vivem do número de pombos inscritos, e quanto maior for o número de pombos, melhor é, porque os caminhões cheios são rentáveis. E ao ser rentáveis, é melhor, porque a colombofilia se torna menos dispendiosa em termos de inscrições. Se essa situação se vier a reverter e vier a alterar, se calhar até no próximo ano poderemos voltar a ter uma maior participação e a reformular os blocos de outra forma e ir ao encontro dessa situação da ariose. E há outras situações. Isso haverá sempre coletividades insatisfeitas porque há necessidade de preencher certos espaços nos caminhões. Mas uma coisa é certa, nós não podemos andar com os caminhões que não estejam repletos de pombos, porque aí deixam de ser rentáveis e a colombofilia ficaria mais cara, e não é nosso propósito de maneira nenhuma estar a ter que encarecer, porque as coisas já estão complicadas e difíceis. Isso seria um bocado complicado. E no que diz respeito às zonas 2 e 4, em que defendem uma linha de voo mais ao centro? Também tentamos ir ao encontro desse pedido. No passado houve uma zona, aquelas coletividades que na altura era o bloco número 5, as sociedades de Gondomar, São Pedro da Cova, Rio Tinto, Fanzes e mais algumas coletividades, até mais ao interior um pouco, de Passos de Ferreira, de Farazão, de Lordelo Paredes, fizeram-nos uma petição, fizeram-nos chegar uma carta com a assinatura das respectivas coletividades, que pediam-nos para fazer concursos mais na linha do litoral. E nós fomos ao encontro desse pedido deles. Mas, atendendo às dificuldades que nós fomos obtendo nessas soltas, problemas de nevoeiro, soltas sempre normalmente que tinham sido retardadas em relação a outras, porque é uma coisa inerente ao território, são situações que nós não podemos controlar. O nevoeiro aparece quando tem que aparecer, e tivemos esse azar praticamente no dia dos concursos estavam sempre situações complicadas e tivemos que retardar algumas soltas. Entendemos nós que essa situação não era favorável, porque não era bom estar a soltar umas zonas às 8 da manhã ou às 7 e outros às 10 ou às 11 da manhã no mesmo dia. São situações complicadas. E tentámos acabar com esses concursos e também vamos ao encontro do pedido deles, fazer concursos mais na zona sul para eles, como pudeste constatar, é o Benfica do Ribatejo, é o Mora, e alteramos o calendário precisamente para esses concursos, para satisfazer essas situações. Exato. Quanto aos blocos 5 e 6, em que defendem soltas separadas? Também é uma situação que já no passado aconteceu, porque assim... Digamos que são dois blocos que têm coletividades talvez das mais distantes do distrito. Distantes em situações diferentes. Porque assim, enquanto o bloco 1 e 3, a sua linha de voo, ou as coletividades, estão posicionadas de sul para norte, precisamente na passagem dos pombos, assim como também acontece na situação das zonas 2 e 4, as zonas também de Gaia mais interior, até Santo Isto, uma zona também de sul para norte. O mesmo não se passa no bloco 5 e 6, em que é uma zona que começa logo ali encostada a Avalongo e vai até Vila Real e Chaves. São situações completamente diferentes das outras. Portanto, acho também que eu estou a falar em termos pessoais, e nós essa situação da solta separada ainda não abordamos em termos de associação, mas penso que vamos ter que o fazer, embora a gente ainda tenha algum tempo. Claro, porque isto não depende, o calendário desportivo não depende
essa decisão. Não, nós podemos ter 2 caminhões numa zona e soltá-los com um quarto de hora ou 20 minutos de diferença. Portanto, se assim o entendermos, a maioria dos meus colegas, se assim entendermos, poderemos perfeitamente ir ao encontro daquilo que é e é justo, é perfeitamente legítimo que isso aconteça. Portanto, o calendário será apresentado e posto a votação Na próxima Assembleia, no dia 29, exatamente. que terá lugar no dia 29 de março. Os colombófilos ou os delegados destas coletividades com certeza que irão ter a maior parte das solicitações que apresentaram, satisfeitas nesse calendário, por aquilo que diz, ou seja, maior parte, dentro do possível. Dentro do possível, embora eu queria também fazer ver às pessoas e aos colombófilos em geral que lamentamos, a Associação Colombófila do Distrito do Porto, ao promover estas reuniões, pensámos, e era de todo o interesse, e era a nossa ideia, que houvesse uma participação maciça das coletividades, o que não se veio a verificar. Pudeste estar presente nas 3 reuniões que fizemos e nós temos os dados, temos as presenças das coletividades e nem sequer 40% das coletividades andou a rondar muito próximo dos 40% de participação de coletividades nestas reuniões. Ora, se realmente é de todo o interesse dos colombófilos os concursos, só temos a lamentar realmente que as coletividades não tenham participado em maior número. Também não vamos exigir que fossem a 100%, mas isso era o ideal, mas uma participação mais ativa, mais presente, porque 40% ou a rondar menos um pouco de 40% é uma Alguns delegados queixaram-se que as reuniões foram marcadas com pouca antecedência. Com uma semana de antecedência. Mas as coletividades foram devidamente avisadas? Foram devidamente avisadas, porque inclusivamente até se enviou um SMS para os delegados das coletividades a relembrar que existiriam essas 3 reuniões, uma na quarta-feira, outra na quinta e outra na sexta. Inclusivamente também na página oficial da Associação, na primeira página, fizemos menção a essas reuniões e pronto, a participação foi das que puderam ou das que quiseram. Eu lamento, mas também não podemos fazer muito mais do que isto. Mas também, derivado à situação, é o que eu digo e é aquilo que nós falámos no início, se estas reuniões fossem promovidas com mais tempo, noutra altura da época, fora da época desportiva, se calhar a participação também concordo que seria muito maior, mas isso é inerente à calendarização que nós temos mesmo de imposição para a aprovação do calendário. Mas, no teu ponto de vista, foi uma iniciativa positiva? Foi, nós já tivemos mais iniciativas deste género, já fizemos questionários que fizemos chegar às coletividades e que as coletividades também depois nos enviaram em papel, responderam ao questionário, e também devo dizer que nessa altura a participação também não foi maciça. E aí não havia o prazo ou pouco prazo de marcação, porque era só preencher a folha que foi enviada, responder aquilo que as coletividades estavam interessadas, e mesmo aí a participação não foi muito maior do que essa. Ok, vamos então aguardar pela Assembleia Geral da Associação do próximo dia 29, para sabermos todos o calendário que vamos ter para 2017. Sim. Não queria terminar sem te pedir um comentário a este início de campanha. Como é que a tua percepção em termos de coordenador de folga? Eu acho que esta campanha está a correr muitíssimo bem, porque não temos tido problemas com as horas de solta, não tem havido de si mau tempo, tivemos realmente uma situação que nos foi desfavorável, que foi no segundo treino oficial, tivemos que cancelar a prova, não tivemos a possibilidade de a fazer, porque ainda pusemos a hipótese de a fazer na segunda-feira, mas não tínhamos motoristas disponíveis para poder fazer a prova, porque eles têm os trabalhos deles e hoje em dia os cartões profissionais que eles têm só podem fazer determinadas horas semanais e não poderiam pôr em risco o trabalho profissional deles ao fazer horas de cartão numa segunda-feira. Tivemos essa situação que foi menos desfavorável,
mas relativamente aos outros concursos, a todos os concursos, as soltas foram efetuadas com bom tempo, evidentemente que uns têm melhor do que outros, mas isto é uma situação que a nós já não nos diz respeito. O que nos interessa a nós é fazer soltas com boas condições e que não haja perdas significativas ou, se possível, nenhumas de pombos. Essa situação não se verificou, não houve perdas de pombos, não houve ninguém a queixar-se assim, significativamente dessas situações e, tendo em conta isso, acho que tem corrido muitíssimo bem. Ok. Muito obrigado. Obrigado eu.